Olá amigos, Thiago Bizzi falando, e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão deste dia 14 de setembro de 2016, quarta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Temos na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje um dia de pequena movimentação, pequena amplitude, tanto no candle quanto na distância entre a abertura e o fechamento. A gente teve uma altinha no final das contas de 0,42% e reparem que o volume foi bem mais baixo que o de ontem. Então o que a gente vem reparando? Dias de baixa, maior amplitude, maior volume. Dias de alta, menor amplitude, menor volume. E hoje foi bem menor. Isso mostra uma fraqueza na tentativa dos compradores de botar o mercado para cima. Então é mais um indício de que os vendedores realmente estão dominando a situação no mercado de bolsa. Então, relembrando aqui rapidamente, no candle da sexta-feira passada o mercado nos deu uma mensagem forte de queda para os próximos pregões que nós estamos vivendo agora. No meu entendimento, pelo fato da gente ter rompido esta zona que eu considero importante como uma referência, era um suporte, e agora a gente pode dizer que é uma linha de referência que se torna uma resistência. Pelo rompimento desta zona, pela virada da média móvel de 21 períodos para baixo, pelo estreitamento de bandas que começa a abrir, é bem possível, eu diria bem provável, que o mercado entre num período de correção um pouco mais, um período um pouco maior. Isso vem aliado ao fato do mercado americano também ter produzido um movimento de queda importante a partir da sexta-feira passada, que teve até uma importância maior do que aqui no Brasil, porque lá virou a tendência para a queda. Então nós temos aí o gráfico do índice Dow Jones perdendo o topo histórico como suporte e entrando numa tendência de baixa com forte volume, forte candles, bandas muito estreitas que se abrem e que indicam forte movimentação para baixo. No S&P 500 futuro, que eu gosto de acompanhar, esse é o gráfico do mini, a gente também vê um estreitamento gigantesco. Acho que é uma certa contradição aí. Vamos botar diferente. Um estreitamento de bandas tremendamente intenso, que começaram a se abrir. Vocês sabem, se vocês já estudaram um pouquinho de análise técnica, são prenúncios de movimentos fortes. Nós já estamos tendo movimentos fortes, mas provavelmente o mercado vai além disso. Só que assim, a gente já teve um primeiro movimento expansivo forte. Queda, repique e voltamos a ter uma queda. O mercado ainda está numa zona de suporte aqui no S&P 500 futuro. Eu não descartaria um movimento de repique. É normal quando as bandas se abrem fortemente, ter um movimento forte nisso, depois um recuo para dentro das bandas de Bollinger. Daí a gente gostaria de ver esse movimento, caso venha a ocorrer, mostrando candles de hesitação, candles que não são considerados candles fortes, para daí a gente ter um movimento realmente mais forte, composto por vários pregões direcionais, que levaria a um movimento mais amplo. Eu não estou dizendo que necessariamente a gente vai ter um repique, eu só estou dizendo que a gente não deve descartar essa hipótese, porque a gente já teve um período bem razoável aqui de movimentação de queda, e na verdade seria bem saudável. Agora, se o mercado vier abaixo destas mínimas, mesmo no intraday, é bem provável que o mercado siga em linha reta, provavelmente aqui em busca da média móvel de 200. No gráfico do Dow Jones, a gente ficou muito próximo de ver esse rompimento. O mercado está bem aqui próximo dessa mínima. Se romper, a gente deve ter a média móvel de 200 aqui como um próximo alvo, mas eu não descartaria um movimento de repique. Parece que o mercado no intraday tentou romper e ficou em cima do muro no final das contas. Agora a gente já pode até fazer isso aqui, Então assim, esse movimento de queda no mercado americano não deve se encerrar aqui, ele deve ter continuidade.
Mas há a possibilidade de um repique que ainda não está bem sinalizado, só estou dizendo que isso pode acontecer. E o mesmo vale até para o nosso mercado. Tá? Nosso mercado já deu uma mensagem, um sinal baixista importante aqui, mas a gente não tem pivô de baixa, diferente dos Estados Unidos. O mercado pode fazer facilmente isso aqui, até nos dando um teste desta LTA que tem início lá no fundo de janeiro, tá? Para depois fazer aquele movimento mais filezão, que é o que os eliotistas vão entender como uma onda 3 ou uma onda C, né? Que é a que vem depois do zigue-zague que diz, opa, mudou a tendência. Certo? Então, eu estou baixista para o mercado, mas não descarto esse movimento de repique que possa vir. Tá? Vamos olhar o nosso gráfico do futuro. Esse é o gráfico do índice futuro. Então repara que a gente teve um movimento que saiu desse extremo e veio para esse extremo da congestão. E o mercado hoje faz um candlezinho pequeno, né, de definição, que pode abrir espaço para um pequeno movimento de repique. Não é o tipo de ponto em que a gente opera na ponta compradora, considerando esse gráfico. Esse aqui é um sinal muito frágil, mas uma tentativa de alta que mostra hesitação para depois o mercado romper essa zona aqui é sempre interessante. Operar na frustração do mercado. Isso é sempre muito legal. Vamos olhar agora o intraday. Hoje o nosso dia prometia no início. Né? Então aqui a gente teve um movimento lateral no finalzinho do pregão de ontem. Né? Hoje o mercado abriu num gap de alta testando esse fundo. Rapidamente o mercado começou a fechar o gap. Tem uma seguradinha aqui na linha d'água e depois rompeu a linha d'água. Com bom volume. Então, trade de primeiro movimento exótico, ao mesmo tempo que a gente tem o rompimento confirmado da linha d'água. Mas depois disso, o mercado entrou numa movimentação lateral indefinida. E o dia foi um daqueles dias que o mercado não vai para lugar nenhum, que é péssimo para operar. Tá? Então, desde a metade do pregão de ontem até o final deste pregão, a gente tem aí um movimento de congestão, que se vocês repararem, tem o desenho de uma cunha baixista, né? Se a gente tivesse o rompimento dessa zona aqui amanhã, isso provavelmente nos indicaria uma movimentação de queda, a ser confirmada ainda pelo rompimento desse fundo. É difícil parar o mercado. Né? Então a gente tem uma cunha aqui. Repara que a retração desta queda foi onde segurou o mercado hoje, a linha de retorno desta cunha e o fundo de ontem. Isso fez, vamos olhar aqui no gráfico de 5 minutos, que no pregão de hoje o melhor momento do pregão para tentar alguma coisa foi nesse ponto aqui. Tá? Quando todas as estruturas já ficaram bem óbvias, e a gente teve inclusive uma barra de ignição baixista que levou o mercado até o teste da linha d'água. Esse foi o melhor momento para trade no mercado. Bom, amanhã as bandas estão muito estreitas. Já acho que amanhã a gente deve ter um dia bem mais interessante para operações nesse intradiário. Bandas bem estreitas, pode ser para cima, pode ser para baixo, tá? Principalmente para baixo. É uma questão agora do que? Do mercado romper. Aqui já é um ponto, rompendo essa zona para baixo, o mercado já tende a cair, a se movimentar para baixo com intensidade. Para cima, estas faixas aqui dos 57.850 que decide as coisas. Se o mercado romper aqui, o topo do dia 12 seria um alvo provável, talvez a fronteira primeira deste gap do dia 13. Tá? Vamos ficar bem atento a essa média móvel de 200. Tá? Se a gente tiver um repique, provavelmente vai ser para desenhar um pullback, uma reaproximação com as médias para depois o mercado cair, voltar a cair numa onda mais extensa, numa pernada mais extensa.
né? E se o mercado continuar em queda, a gente pode ter uma esticada no mercado, mas ainda, o mercado ainda ficaria devendo para nós um repique, né? Para conseguir desenhar um zigue-zague descendente. A não ser que o mercado caia em linha reta, tá? E chegando até aqui, daí eu já acho que já é ponto para a gente pensar de forma séria em compras para tentar segurar por mais tempo. Tá? Então, se essa queda for rápida até aqui, a gente tem pontos bons para compra. Tá? Se o mercado já começar a subir aqui, depois fazer um pivô de baixa, daí o mercado provavelmente vai além desse ponto. A gente pode pensar com bastante tranquilidade ainda em operações de venda. Essa então é a minha percepção em relação ao mercado de bolsa. Em relação ao dólar, nós vimos o dólar ontem insinuando o rompimento deste canal de baixa e já também aí rompendo um pivô de alta. Hoje deu continuidade a esse movimento, o volume continua entrando, tá bem bonito, pessoal. Pivô de alta, expectativa então agora é de um ciclo altista no dólar, fazendo a retração aqui no dólar perpétuo, 3.605 seria uma primeira zona de alvo pela retração. A gente pode fazer algumas outras coisas, como a projeção deste canal de baixa para cima. E a gente também poderia fazer a extensão de Fibo deste pivô aqui. Daí a gente vai ver que 1.618, extensão áurea de Fibo clássica, que é tão importante quanto a retração de 0.68, bate aqui. Então essa zona é realmente importante para o mercado, mas a gente tem essas outras faixas de curto prazo, e eu arriscaria que o objetivo de curto prazo, nessa perna antes do dólar começar aí um recuo, ficaria aí por volta dos 3.424 na extensão de 0.8, mas é puro chute meu. Tá? WOV16, que é o contrato vigente, tem esse aspecto. Tá? No intraday, nós tivemos no início do dia um rompimento de linha d'água que dava para operar. E o dólar realmente foi para cima, mas como a gente teve um pregão, boa parte, a maior parte dele em um processo de contração com boa amplitude, quem usou a média móvel de 9 acabou tomando stop. Mas o viés do dólar continua sendo de alta. Há um pequeno risco aqui de uma cunha, mas provavelmente não levaria o dólar muito mais longe do que esta faixa aqui. Tá? Então a expectativa para o dólar é de manutenção do movimento de alta. O que deve, na minha opinião, fazer com que o juro futuro continue subindo. Eu venho acompanhando bem esse contrato aqui do DI1F25. Imaginando que ele possa chegar nesta zona aqui. Bom, então essa é a minha visão do mercado para o pregão de hoje. Eu encerro essa primeira parte do farol por aqui. A segunda parte ela é onde a gente fala dos papéis e os calls, recomendações. Essa parte é restrita para assinantes da LS Análise. Bom descanso e até amanhã.